Nós estamos no segundo domingo dessa série. Nós invertemos o nome e hoje de manhã eu me baguncei tanto para falar, porque quando era para falar revolucionário, eu falava revolucionário. Então, se você notar que eu estou trocando, é a idade chegando, eu já não estou conseguindo concatenar algumas ideias. Mas nós fizemos um trocadilho aqui. Estamos falando do Jesus revolucionário, que não é o Jesus revolucionário como nós queremos. Com esse título, nós não queremos dizer que Jesus não seja um revolucionário, porque ele é. Não dá para negar que Jesus mexeu com todas as estruturas, desde estruturas, obviamente, sociais, como estruturas espirituais. Jesus tem esse poder, tem essa capacidade e fez isso. No entanto, nós precisamos compreender que Jesus não é revolucionário como nós queremos. Muito pelo contrário. Geralmente, Deus tem uma maneira de agir muito diferente de qualquer expectativa humana. Às vezes, por exemplo, a gente vai orar e a gente diz assim: Senhor, nós queremos pedir que o Senhor faça X, Y e Z nessa sequência e no tempo certo. E de repente, Deus até dá X, Y e Z, mas numa ordem completamente contrária do que a gente pediu ou esperava. Assim, de uma certa forma, Deus sempre age superando as nossas expectativas. E isso acontece muitas vezes. Você espera que Deus faça algo e Deus faz algo muito melhor do que você esperava. Mas também Deus, muitas vezes, arrebenta com as nossas expectativas para mostrar que aquilo que nós esperávamos não é o que nós deveríamos esperar. E aí ele muda o nosso coração, transforma a nossa vida, para que nós possamos ter a imagem correta e o pensamento correto a respeito dele e da palavra dele. Isso é importante porque, muitas vezes, quando nós vamos para a Bíblia, nós temos expectativas muito incorretas, tentando ler, por exemplo, na palavra, um Jesus, ou encontrar um Jesus que não está lá, que é um Jesus de acordo com a nossa vontade. Isso faz com que, inúmeras vezes, nós nos deparemos com textos em que Jesus está pregando, realizando algum milagre, e aquele texto nos incomoda, porque Jesus está fazendo alguma coisa que eu não sei bem se eu gostaria de ouvir ou ver Jesus fazendo. Principalmente se nós tivermos a noção do que Jesus estava fazendo, considerando o tempo em que ele estava vivendo. Nós hoje vamos ver um texto, e antes de ir para o texto, eu preciso explicar que um pouco antes desse texto acontecer, Jesus estava tendo uma discussão com os mestres, com os doutores da lei, com os líderes religiosos. Por quê? Porque eles estavam querendo matar Jesus e estavam tentando arranjar um plano para matar Jesus, porque Jesus estava fazendo algumas declarações extremamente complicadas. Por exemplo, Jesus, num determinado momento, conversando com os líderes religiosos, disse assim, antes, porque eles estavam dizendo para Jesus, como é que você conhece Abraão, por exemplo, se você não tem nem 50 anos? E Abraão já morreu há muito tempo. Aí Jesus faz a seguinte afirmação, ele diz assim, antes de Abraão existir, eu sou. Quando Jesus fala isso, o pessoal fica louco. Por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o eu sou. Quando você vai para o Antigo Testamento para explicar isso, lembra a história dos 10 mandamentos, Moisés, que vai libertar o povo, mais uma vez aquela história famosa nas novelas da Record, lá, aquela coisa toda que todo mundo aqui conhece. A Bíblia diz que quando Deus vai mandar Moisés libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito, Moisés pede para Deus fazer um cartão de visita, porque como é que ele vai chegar lá para o faraó, o manda-chuva, sem um cartão de visita de quem mandou ele? Imagine faraó dizendo, você vem em nome de quem? De Deus. Mas que Deus? Porque faraó era um cara de muitos deuses. Tá, em nome de qual Deus, dos todos os deuses aí que a gente conhece, que você veio? Aí então Moisés diz para Deus, Deus, é melhor o senhor elaborar um currículo aí? O senhor faz um currículo com uma foto apresentável,
põe um currículo, uns cursos que o Senhor fez, para eu poder fazer uma apresentação lá diante do faraó. Deus olha para Moisés e diz assim, se o faraó perguntar quem mandou, você diz assim, o eu sou. É uma afirmação categórica da parte de Deus dizendo o seguinte, eu sou a plenitude. Ninguém é, só eu sou. Então, se só eu sou, eu não tenho como explicar o que sou para quem não é. Porque vocês nunca vão conseguir entender quem eu sou. Então digam, eu sou o pleno, o eterno. Essa é uma linguagem que, até o momento em que Jesus vem, está apenas na boca do Deus Pai. Jesus diz assim, então, para os caras que estavam querendo prendê-lo. Antes de Abraão existir, eu sou. Ele está usando a mesma definição que Deus tinha usado para Moisés. Basicamente, ele estava dizendo, eu sou Deus. Os caras ficam loucos e a Bíblia diz que eles então decidiram, de maneira definitiva, que precisavam dar um jeito de matar Jesus. De pegá-lo em alguma situação que o levasse ou à prisão ou à morte. De preferência, claro, à morte. O texto que nós vamos ler está nesse contexto, e é um texto conhecido, e muito citado fora de contexto, para trazer satisfações pessoais e por aí vai, e a gente vai ver isso no texto. Nós já vimos esse texto numa pregação aqui uma vez, é um texto que a gente cita direto, mas hoje nós vamos ver na ótica de como as pessoas tentam fabricar um Jesus de acordo com a sua vontade, a partir desse texto, e tentar desconstruir isso para construir um Jesus conforme Jesus está se mostrando na palavra de Deus. O texto está no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. E começa dizendo assim, Jesus, porém, depois da discussão, da briga, disse, não disse, o pessoal tinha mandado uma comitiva para prender Jesus, e a comitiva, só que a comitiva, veja, ela chegou na hora que Jesus estava pregando. Aí o pessoal chegou lá, imagine, a gente está aqui, Jesus está aqui pregando, a gente está aqui sentado, aí de repente chegam assim, 6 policiais para prender Jesus. Só que eles chegam no meio da pregação, e eles foram educados, do tipo, vamos esperar ele terminar de pregar, daí terminando de pregar a gente prende ele. E eles sentaram, daí Jesus fez apelo, eles aceitaram Jesus. Aí foi mais ou menos o que aconteceu. Eles voltaram sem Jesus lá, e os caras que mandaram ele falaram assim, viu? Mas vocês não foram prender Jesus e vieram sem Jesus? Aí os caras falaram assim, mas não dá para prender alguém que fala as coisas que ele fala, porque a gente gostou das coisas que ele falou. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo. Então, Jesus, porém, depois de toda essa celeuma, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu de novo no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Bom, vamos construindo o texto. Essa mulher adulterou ou não adulterou? Sim, adulterou. Mas esse não é o ponto central. Muita gente olha para esse texto e diz, não, mas eu não sei se eles não estavam armando para essa mulher uma situação. Não, na verdade, a própria continuação do texto, isso vai ficar claro depois, vai demonstrar que sim, essa era uma mulher pega em flagrante adultério. Fizeram-no então ficar em pé diante de todos, porque segundo o texto, Jesus se assentou, todo o pessoal estava sentado, e eles estavam fazendo ali uma roda de conversa, Jesus ensinando. Eles vêm, trazem essa mulher, pegam em adultério e colocam no meio de todo mundo numa situação extremamente visível e constrangedora. E disseram então a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Vamos parar por aí. Bom, esses caras, em tese, eles não estão falando nenhuma mentira. Mas eles estão manipulando um pouco a situação. Há algumas coisas no texto que poderiam nos fazer pensar. Por exemplo, tem uma mulher que foi pega em adultério. Pergunta, onde é que está o homem? Porque eu tenho para mim, depois de vasta pesquisa teológica,
depois de analisar o texto no hebraico, no grego, em alemão e latim, eu tenho para mim, caso eu esteja enganado, que quando uma pessoa adultera, ela adultera com alguém. Eu não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas em tese o processo de adultério acontece de alguém envolvendo-se com alguém. E nós não temos o homem aqui nessa situação. Há várias teorias. Por exemplo, a teoria de que o homem fugiu. O homem fugiu, aquela história do homem pulando a janela, talvez venha, remonte aos textos bíblicos, correndo seminu pelas ruas de Jerusalém. Há uma outra teoria que diz que talvez o homem, que também foi pego em adultério, era parceiro dos caras que estão trazendo a mulher. E como o que interessava é fazer uma pegadinha para que Jesus fosse pego numa questão que daqui a pouco vai ficar clara, eles, assim, o homem deixa escapar, faz vista grossa e traz a mulher. Principalmente se você notar que sim, eles estão envolvidos numa sociedade que, quer a gente goste ou não, era extremamente machista, em que em muitos casos a mulher não era contada porque ela era apenas um objeto, algo que o marido tinha posse. E isso pode fazer parte do que está acontecendo. No entanto, há uma outra questão. A lei de Moisés diz ou não diz que uma mulher, por exemplo, nesse caso, independente do homem estar presente ou não, deveria ser apedrejada? Diz ou não diz? Diz. Diz, para espanto de algumas pessoas. No entanto, você tem que lembrar, inclusive, que a lei de Moisés dizia que o caso de apedrejamento podia ser usado em vários outros casos. Deixa eu citar um caso de apedrejamento. Se você tivesse um filho rebelde, extremamente rebelde, e que continuasse na rebeldia, ele tinha que ser apedrejado até a morte. Como um testemunho de que a rebeldia, já imaginou? Quem sobrava, né? Por exemplo, eu já estou olhando para alguns aqui que não estariam aqui de forma alguma. Eu não quero citar nomes, porque não é do meu feitio fazer isso, ainda mais considerando que nós estamos gravando essa mensagem. Mas o Mirgon mesmo não teria crescido, não teria casado, não teria constituído família, não estava aqui com a gente. A ideia, lógico, não era assim, o filho errou, se apedreja ele. Não, é aquele filho que costumeiramente comete atos de rebeldia. E tinha um detalhe importante, porque vejam, não era só colocar lá e apedrejar. Porque o apedrejamento, deixa eu falar para vocês como é que acontecia o apedrejamento. Uma aula aqui, se você quiser fazer com alguém. Funcionava mais ou menos assim, você julgava a pessoa, ela era condenada, isso acontecia em um local público, geralmente numa praça, ou então no portão da cidade. Aí você tinha duas opções, fazer a pessoa ajoelhar-se, ou então enterrar uma parte do corpo da pessoa e deixar do pescoço para fora, tipo Praia Grande, Boqueirão. As brincadeiras, para pegar micose até na alma. Então, é mais ou menos isso. Então, você ou afundava a pessoa, deixava a cabeça para fora, ou deixava ela de joelhos. Aí, o apedrejamento começava com o ato inicial. O ato inicial não era assim, pegava uma pedrinha assim, uma pedrinha mínima, e fazia assim, epa, oi, não. O pessoal pegava uma pedra caprichada, uma pedrona, pesada, alguém ia carregando, levava até bem em cima de onde a pessoa estava e já lascava a primeira. Bluff! Geralmente, na primeira já acabava a história. Por que continuava o apedrejamento? Para o pessoal não perder viagem. Porque o pessoal tinha que ir lá. Era a mesma coisa assim, ajoelha a pessoa, você dá um tiro na cabeça. Aí vem todo mundo com esse tiro na mão. Pá, 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 pá. O tiro na mão foi só para diversão. Porque o que matou mesmo... Diversão. O que matou mesmo... mas do pessoal era, porque esse é o contexto aqui, depois eu vou falar. Bom, e no caso do filho rebelde, olha que interessante. Sabe quem é que tinha que dar a primeira pedra, aquela que geralmente era a pedra definitiva? O pai ou a mãe. Porque era uma forma também pública dele assumir a vergonha de não ter conseguido colocar limites no sujeito. Eu não conheço os pais do Mirgon, então quero pedir desculpa, porque só agora, depois de chegar nessa parte, que eu lembrei que eu usei o Mirgon e poderia colocar os pais numa situação constrangedora. Mas o Mirgon sempre foi um moço de família. Bom,
Então a lei diz. E o problema é que a lei começou a exacerbar no ser humano o desejo por sangue. Note o texto. Você nota nas pessoas que levaram aquela mulher diante de Jesus tristeza? Eles não estão tristes. Alguém foi pego em adultério, e um adultério não é uma coisa legal, nem aqui, nem em lugar nenhum, em nenhuma época, e as pessoas levam aquela mulher para Jesus com uma sensação de que vamos ver o que vai acontecer agora vai acontecer apedrejamento aqui, alguma coisa vai acontecer. O problema desses caras é que eles têm um desejo exacerbado por justiça a qualquer preço. Custe o que custar, a gente quer justiça. E o problema de seres humanos querendo justiça, custe o que custar, sempre no outro, faz com que a gente em algum momento pague o preço disso. Por quê? A lei diz que deveria ser feito isso. Ok. Já ouviram falar do Código Brasileiro de Trânsito? Já ouviram falar? Código Brasileiro de Trânsito, lá que tem um monte de regrinha dentro lá. Se você fez lá o CFCs lá, você estudou lá as regrinhas. Dentro do código está dizendo o seguinte: você pode passar no sinal vermelho? Não pode. Pode ultrapassar o limite de velocidade? Não pode. Deve usar o cinto de segurança? Deve. Pode beber bebida alcoólica e dirigir sob efeito de álcool? Não pode. Tudo isso está dentro de um código, de um corpo de leis. Agora imagine que você está andando com o seu carro por aí e você está sem cinto de segurança. Aí o guarda para você e ele fala assim: poxa, cidadão, nós vamos ter que multar você. Por quê? Porque você está sem cinto. Mas e daí? Eu estou sem cinto, mas o senhor viu que o farol está funcionando? E o código não diz que o farol tem que estar funcionando? Se o senhor for ver lá, o farol está funcionando. A luz de freio está funcionando também. As duas. Mas se o senhor for lá atrás, eu vou pisar aqui, ó, está funcionando. Luz de ré está funcionando também. Aí você está no carro com a sua esposa, com a sua família. Você fala assim: olha, e pode olhar todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, todo mundo de cinto. A esposa está com cinto, as crianças estão com cinto até na cadeirinha. Outra coisa, o senhor viu o documento do carro? Está tudo em ordem. Então, o senhor não pode me condenar, de acordo com o Código de Trânsito, pelo fato de eu estar sem cinto, considerando que todas as outras leis e regras que estão naquele código eu estou cumprindo. O senhor será injusto se fizer isso. Você corre o risco de não apenas levar uma multa, porque está sem cinto, e preso por desacato à autoridade. Pergunta: nessa situação, quem está correto? O motorista ou o policial? É o policial que está correto. Porque você infringiu o quê? O Código de Trânsito. Pense na lei de Deus. Vamos supor que a lei de Deus tenha 100 regras que você deve seguir. E você consegue seguir 90 das 100 regras que a lei diz que você deve seguir. Você só infringiu 10 das 100 regras. Pergunta: no final você levará uma nota 9, porque você conseguiu acertar 90 de 100, ou você será multado e penalizado porque infringiu as 10? O que você acha? Lembrando apenas um pequeno detalhe, que a mesma lei diz o seguinte: aquele que infringir uma de todas essas leis é culpado contra toda a lei, e a penalidade é a morte. Bom, e aí? Levando em consideração que a lei diz isso, qual deveria ser a minha e a sua penalidade, de acordo com a lei que Deus tinha dado no Antigo Testamento? Vocês não acham que seria injusto a morte? Porque, veja, de 100 regras, nós talvez tenhamos cumprido 80. Deus deveria dar uma nota 8 para a gente. Tudo bem que a lei diz que quem não seguisse aquilo à risca seria punido com morte. Mas quem é que vai ligar para isso?
Será que não dá abrir mais sessão? Será que não dá para dar cinquentinha na mão de Deus e ele fingir que não viu a coisa? Paulo explica sobre isso quando ele escreve uma carta aos cristãos de Roma. E lá aos romanos, Paulo diz isso. Sabe o que a lei fez? A lei demonstrou a nossa total incompetência de agradar a Deus de acordo com a nossa própria força. A lei foi demonstrando o quanto nós somos incapazes de agradar a Deus. O quanto nós não temos condições por nós mesmos de fazer as coisas de uma tal forma que Deus olhe para a gente e fale: poxa vida, vocês estão muito bem. Agora, esses caras que estão trazendo uma mulher para ser condenada por Jesus, eles não compreenderam que em algum outro ponto da lei, eles também devem estar errando e, em tese, também deveriam ser condenados à morte. O problema de nós, cristãos, quando não somos compassivos e misericordiosos, é que nós nos tornamos pessoas presas no corredor da morte, torcendo para a fila andar. E uma hora ou outra, essa mesma condenação vai cair sobre nós. Agora, quando eu digo isso, eu sei que do outro lado as pessoas vão dizer assim: é isso mesmo, não tem que fazer nada, tem que deixar rolar. Não. Espera o texto terminar, porque Jesus vai demonstrar que aqueles que querem sangue, aqueles que querem condenação, aqueles que querem pesar a mão, estão completamente errados e estão comprando um Jesus que não está na Escritura. Mas aqueles que dizem: não tem problema, vida que segue, cada um com o seu jeito de alcançar a Deus e viver para Deus, estão errados da mesma forma. O texto continua dizendo o seguinte: eles estavam usando esse acontecimento da mulher e essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então vamos lá. Funcionava mais ou menos assim. Se Jesus dissesse: bom, condena. O que eles diriam? Eles diriam assim: está passando a autoridade do Império Romano. Porque a única pessoa que tinha autoridade para determinar a condenação à morte era alguém revestido de poder pelo Império Romano. Quando, por exemplo, foram crucificar Jesus, a quem ele foi levado? Ele foi levado a Pilatos, que era a autoridade romana instituída e que poderia dizer o que faz e o que não faz. Inclusive, a autoridade faz uma pergunta e faz um jogo, colocando meio que nas mãos do povo a decisão, apenas para fazer politicagem. Vocês querem que soltem Jesus ou vocês querem que soltem Barrabás? E aí o povo dizia: soltem Barrabás. E, na verdade, a decisão já estava tomada. Apenas era o político tentando fazer politicagem, mostrando que essa coisa é mais velha que andar para frente. Se Jesus dissesse: não vai matar, eles iam dizer assim: nós vamos matá-lo. Porque a lei diz algo e você está contrário à lei. Então, se você inclusive está contrário à lei, você não pode ser quem você diz que é. Porque o próprio Jesus tinha dito há pouco tempo o seguinte: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Isso é importante pelo seguinte: vamos falar sobre adultério. Vamos deixar de falar sobre filhos rebeldes, vamos falar sobre adultério. Adultério é uma coisa errada, que ninguém deveria fazer. Mas como nós já vimos aqui várias vezes, adultério é uma coisa errada que ninguém deveria fazer, mas que todos já fizeram. Aí você pode pensar: eu não. Eu diria sim. Porque segundo o próprio Jesus, um tal Jesus, um cara aí, Jesus uma vez no Sermão do Monte, aquele sermão famoso, está lá em Mateus 5, 6 e 7, ele disse assim: vocês ouviram o que foi dito, citando a mesma lei? Não adulterarás. E aí Jesus vai fazer uma releitura, uma explicação da lei. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma outra pessoa, para desejá-la ou desejando, já cometeu adultério com ela. Onde? No motel? Não, no coração. E isso é problema, por quê? Porque todo adultério que está acontecendo num motel nesse exato momento, nunca começou num motel. Ele sempre começou no coração. Imagina, alguém no motel de repente olha e fala: oh, que é isso? Mas eu não sei como é que eu vim parar aqui. Como que não sabe? Pode ser de carro. Eu estava vendo uma notícia
agora à tarde, coitado do cara, até assaltaram um motorista de Uber. Um casal lá, ele vai receber uma chamada, a moça entrou no carro, aí ela falou assim, vai passar num ponto de ônibus. Aí ele passou no ponto de ônibus, aí levou para o motel, aí a corrida era para um motel na divisa com Limeira. Aí chegou lá no motel, os passageiros não tinham RG, não tinha documento, mas o motel deixou. A vida que segue, né, gente? Aí, descobre que eles chegaram lá no quarto, deram uma sarrafada no motorista de Uber, ele foi atingido por algum objeto não identificado, ele desmaiou, foi colocado no porta-mala, depois eles saíram, rodaram com ele, e ele meio que ouvindo o pessoal falando, pedindo cocaína para um tal de Zóio, não sei quem é o Zóio, até que eles bateram no outro carro e saíram correndo, e aí ele conseguiu se desvencilhar e vida que segue. Já imaginou? A pergunta que eu faço é, aquele crime aconteceu exatamente naquele momento ou ele foi planejado? Obviamente ele foi planejado. Quando aquela mulher, sabe-se lá quem, ela digita ali no Uber o endereço, ela já está planejando algo. Aquilo já aconteceu no coração daquela mulher. E esse é o problema. Quando Jesus diz, se você olhar, você já cometeu adultério no coração, ele está dizendo, porque você não pode tapar o sol com a peneira. Você tem que compreender que processos são muito mais complicados do que pode aparecer à primeira vista. Assim sendo, Jesus diz, todo mundo que já olhou para alguém que não era o seu devido companheiro ou companheira, com desejo ilícito no coração, já adulterou com ele ou com ela. Aí é que nós fazemos a pergunta, sendo assim, sobra quem nesse quesito? Sendo assim, quer a gente goste, quer não, e uma grande parte aqui está acompanhado dos seus respectivos e digníssimos maridos, esposas e congêneres, não sobra ninguém. Sorte sua se você não veio, não trouxe a esposa. Hoje que tem essa vantagem aí de poder falar, realmente, Migon, por exemplo, não. Esses caras, eles não têm a noção disso. De que diante da lei de Deus, a ferro e fogo, não sobra um. Nós não temos a capacidade de abrir a nossa vida de acordo com quem nós somos de verdade. Eu duvido, inclusive, se você fosse fazer uma autobiografia, que você escreveria tudo a seu respeito. Eu duvido. Mesmo que você soubesse que essa autobiografia fosse lançada só depois da sua morte. Há casos que nós esconderíamos. Ou então, talvez, nós falaríamos sobre tudo aquilo que nós fizemos, mas jamais falaríamos sobre aquilo que nós pensamos. Porque, gente, quem é que aguenta os nossos pensamentos a não ser Deus? No entanto, a Bíblia diz que o único que vem e cumpre a lei de Deus de maneira efetiva, todos os mandamentos dela, é Cristo Jesus. E é por isso que a Bíblia diz que Cristo Jesus cumpre a lei de Deus em nosso lugar. Ele não deveria ser morto, mas ele sofre a condenação em nosso lugar, é o sacrifício no nosso lugar, em nome de todos aqueles que confessam o seu nome. É por isso que o próprio Jesus diz que você não consegue vir ao Pai, ele dizendo isso, a não ser por ele. Ele é o único caminho, porque ele é a única pessoa na história que cumpriu a determinação de Deus à risca, sem nenhum porém. Mas veja o que Jesus diz diante dessa pegadinha do tipo, condena ou não condena a mulher? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Não dá para saber o que Jesus escreveu. E por que não dá? Porque provavelmente não era importante. Porque se fosse importante, estava na Bíblia, viu, gente? O pessoal fica aqui fazendo conjectura do que Jesus escreveu, o que Jesus escreveu. Se fosse importante, o cara tinha colocado na Bíblia. Sabe o que ele escreveu ali? Escreveu assim, não interessa. Pronto, foi isso que ele escreveu. Há algumas possibilidades. Por exemplo, alguns dizem que Jesus estava escrevendo nesse exato momento algumas coisas, alguns pecados que aquelas pessoas que estavam acusando tinham feito. Talvez, inclusive, sem citar nome. Dizendo, alguém aqui
ontem às 11h32 estava fazendo isso, isso e isso. Talvez ele estivesse escrevendo o nome de algumas outras pessoas que visitaram aquela indulta mulher. Olha, mas tem gente aqui que, se for ver bem, sabe onde essa mulher mora, e sabe a hora que o marido sai, e todas as coisas. Não dá para saber. Eu tenho uma teoria, estudando até o texto aí, mas é uma teoria minha. Para mim, Jesus estava lá escrevendo: o Palmeiras não tem mundial. É o que eu tenho para mim que seja isso. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: é a primeira vez que Jesus se coloca em pé. Se colocar em pé nesse contexto tinha a ver com dar o veredito. 2 vezes Jesus vai se colocar em pé. Essa é a primeira. E olha o que ele vai dizer: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Bom, importante, Jesus está dizendo que ninguém pode falar mal de ninguém e que ninguém pode falar do pecado de ninguém? Não. Porque em Mateus 18, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, o próprio Jesus diz assim: se você notar e vir o seu irmão fazendo algo errado, vai lá e conversa com ele. Diz para ele que está errado, fala para ele que ele tem que mudar. Se o seu irmão ouvir você e mudar, você ganhou o seu irmão e vida que segue. Se ele continuar na vida de pecado, vai com uma outra pessoa. Depois, se ele continuar, você vai lá talvez com a liderança da igreja. E depois você expõe isso para a igreja. O problema é que hoje a igreja faz o último processo primeiro. Expõe a pessoa ao vilipêndio público e depois, bem depois, alguém vai lá conversar com ela. Por quê? Porque nós somos aqueles que ainda querem expor a mulher. Que querem expor alguém que está em pecado. Porque não se esqueçam, expor alguém a um pecado público dá a nós a sensação de que nós não somos tão ruins assim. Uma das coisas mais gratificantes para os autojusticeiros de plantão é a política brasileira. Porque diante da política brasileira a gente se sente meio santo. Não é? Imagina. Graças ao nosso Senhor aí que tem guiado algumas pessoas, eu estava vendo hoje a pesquisa lá, o índice de rejeição. Eu até fiquei com o coração um pouco mais tranquilo, porque o campeão de índice de rejeição, você sabe quem é? Eu fiquei até feliz. Campeão de índice de rejeição, a pesquisa da presidência, Fernando Collor de Mello. Aleluia, porque era só o que me faltava. Porque o pessoal está brigando por política, e eu tenho para mim que o pior dos mundos é Michel Temer passando a faixa para Fernando Collor. Já imaginou que... Meu Deus! Que circo dos horrores! Mas parece que não. Mas imagina você viver num local em que as pessoas não sejam tão ruins assim. A gente precisa de algumas pessoas sendo expostas a alguns pecados escandalosos para dar a sensação de que a gente é sujo, mas não é tão sujo assim. De que nós temos problemas, mas nós não temos tantos problemas assim. Porque pelo menos eu não sou igual X, Y e Z, que fazem coisas muito piores. A Bíblia diz: transgrediu a lei, meu filho, é transgressor da lei e merece condenação. O único referencial que qualquer pessoa deveria usar é Jesus. E diante desse referencial não sobra ninguém. Jesus não está dizendo não tem problema. Deixa, cada um faz o que quiser. O que ele está dizendo é: vocês estão querendo sangue e vocês não podem querer sangue. Vocês estão usando a lei para autojustificação. E a lei nunca foi dada para autojustificação de ninguém. A lei deveria demonstrar de maneira clara a cada um de vocês que vocês não prestam. No entanto, vocês trazem aqui uma mulher achando que vocês são melhores que a mulher porque nunca foram pegos em flagrante. Mas eu conheço o coração de vocês. E se nós fôssemos abrir o coração de todo mundo, gente, não sobra um para contar a história. Tanto é
que ele inclinou-se novamente, continuou a escrever no chão, e aí veja o que aconteceu. Os que ouviram Jesus dizendo, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus, de novo, ele vai fazer o ato de dar o veredito. Ele mais uma vez se coloca em pé e perguntou-lhe, mulher, onde é que estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. E aí o pessoal do relaxo evangélico diz, viu? A gente não pode condenar alguém assim. Mas espera aí, vamos voltar para o contexto. O contexto era o desejo de fazer o quê? Jogar uma pedra na cabeça dessa mulher. O contexto era o desejo que esses homens tinham de condenar essa mulher à morte. Esse era o processo. Quando Jesus diz, eu não a condeno, ele está dizendo, eu não a condeno ao apedrejamento. Até porque, a partir de Jesus, uma coisa importante, nenhum ser humano mais morre por causa do seu pecado. Aqueles que estão em Cristo estão debaixo da ação de Cristo, e Cristo é que morre pelo nosso pecado. Há uma inversão do processo. O que Jesus está dizendo para essa mulher é, eu não condeno você à morte, mas eu serei condenado à morte no seu lugar. Você não precisa mais ser condenado à morte, porque eu vou ser condenado à morte por causa desse seu pecado. No entanto, não se esqueça de uma coisa importante. Agora vá, e como é que o texto termina? Vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus está dando nome aos bois, dizendo para aquela mulher, isso que você fez é pecado. Não dá para ficar relativizando e dizendo, não aconteceu nada, está tudo bem, vá em paz. Abandone a sua vida de pecado. Jesus está sendo extremamente sério com 2 pontos. O primeiro é com a missão de não mais nos condenar à morte, porque ele seria condenado à morte em nosso lugar. O segundo é a seriedade que ele tem com relação à necessidade de nós não termos mais uma vida devotada ao pecado. Jesus, obviamente, está dizendo, não tem como você me seguir e a vida continuar sendo sempre a mesma, porque as coisas simplesmente não batem. É óbvio que Jesus não está dizendo que ele está formando pessoas que são completamente perfeitas, porque nós não somos. Ele está dizendo que o cristianismo não pode ser a desculpa definitiva para se envergonhice. E a graça não pode ser o maior argumento para a falta de desejo e vontade de uma mudança de vida. Óbvio que nós erramos. Óbvio. É claro que nós continuaremos errando. Mas há alguns pontos e algumas áreas da nossa vida que nós, inevitavelmente, precisamos trabalhar com mais seriedade do que outras áreas. Qual era a área que essa mulher precisava trabalhar com mais seriedade? Os seus problemas sexuais. E talvez questões mal resolvidas em alguma área da sua vida que fizessem com que essa mulher dependesse de relacionamentos sexuais para ter algum tipo de satisfação que, em tese, ela deveria alcançar somente em Deus. Todo pecado e todo pecado de estimação que nós temos está revelando uma área da nossa vida em que nós deveríamos estar satisfeitos em Deus e não estamos procurando em alguma outra coisa. E todos nós, independente de quem nós sejamos, temos algum pecado de estimação. Sabe aquele pecado que você pensa assim, eu não sei se eu consigo viver sem ele. É aquele pecado que a gente já transformou num pet, num animalzinho de estimação, que não dá para ficar sem ele. Ele já faz parte da nossa vida. Aquele pecado que você confessa hoje, sabendo que é muito provável que você vai confessá-lo amanhã, e vai confessá-lo depois de amanhã, e vai confessá-lo na quarta-feira, na quinta-feira, e por aí vai. A palavra de Jesus para isso é, vai e abandone a sua vida de pecado. No entanto, esse é um tipo de Jesus que não agrada a nenhum dos lados. Porque, vamos ser sinceros, abrir mão de algumas coisas com relação ao nosso pecado dá muito trabalho, porque vai mexer em áreas da nossa vida que a gente gosta tanto. É melhor a gente não dar ênfase ao que deve dar ênfase no texto. Quer ver só? Desde o começo dessa mensagem, eu estou me referindo a essa mulher como naturalmente nós nos referimos a ela.
Como é que nós, sempre que lembramos desse texto, qual é o título que a gente dá para ele? Da mulher adúltera. Interessante que esse texto aparentemente não termina bem para ninguém, né? Alguns poucos dias depois, Jesus estará na cruz. Poucos dias depois disso aqui, Jesus vai estar na cruz. Me parece que conseguiram armar uma situação contra ele. Quem aqui acha? Eu vou fazer essa pesquisa. Quem aqui acha que essa mulher deixou de ser adúltera? Quem aqui acha, depois disso tudo que aconteceu? E eu quero dizer que eu acho. Eu acho que essa mulher deixou de ser adúltera. É o que eu acho. Alguém aqui acha que ela voltou para casa e falou: eu abri alas, que eu quero passar. Alguém aqui acha? Que não é problema achar. Eu acho que na história da igreja, a maioria das pessoas que leem esse texto vão concordar que muito provavelmente essa mulher volta para casa e ela abandona a vida de pecado conforme a instrução de Jesus. No entanto, como é que você até hoje continua chamando essa mulher? Mas mesmo assim, a gente vai chamar a mulher, não de uma mulher que foi salva, não de uma mulher regenerada, nós a chamamos de mulher adúltera. E você notou que o texto em nenhum momento chama essa mulher de mulher adúltera? Diz que a mulher cometeu adultério, mas não define a mulher pelo pecado que ela cometeu. Quem é que define a mulher pelo pecado que ela cometeu? Quem lê o texto. Porque para nós interessa definir as pessoas pelos erros que elas cometem. Porque isso, inclusive, nos justifica diante do texto. Mas alguém acha que mesmo que Jesus está querendo construir um texto ou uma história para mostrar que houve uma mulher adúltera? Não! Jesus está construindo um texto para, dentre muitas coisas, demonstrar que é possível você abandonar uma vida de pecado. Deus, em nenhum momento, e Jesus, em nenhum momento, diz para aquela mulher: você é uma adúltera. Embora, naquele momento, ela estivesse em adultério. Mas Jesus não define seus seguidores e seus discípulos a partir dos seus erros, mas sempre a partir da perspectiva do que a redenção pode fazer na vida de cada um deles. Nós é que temos dificuldade para entender isso. Nós é que temos dificuldade para entender que Deus olha para nós e vê em nós uma série de possibilidades de transformação a partir do tudo que foi feito novo na cruz. Mas nós temos uma imensa dificuldade em compreender isso, de uma tal forma que inconscientemente ainda nós olhamos para esse texto e chamamos o texto da mulher adúltera. Uma mulher que há 2000 anos foi pega no adultério e que a maioria de nós concorda que talvez nenhuma outra vez na vida essa mulher tenha feito o que fez. Uma das manifestações desse nosso desejo é casamento. Casamento, não o meu. Eu pensei nesse exemplo agora, que eu usei de manhã, mas eu esqueci que de manhã minha esposa não estava e agora ela está. Vamos falar de outra coisa. E a Copa, hein, gente? Vai começar a Copa aí, hein? A Copa vai começar. Casamento. A gente vai discutir discussões DR. DR. Quem é que gosta de DR? Só as irmãs, fica vendo. As irmãs levantando a mão. As irmãs adoram DR. Porque DR, o que é? Significado de DR. Atenção, homens. DR, discussão de relacionamento, é um momento criado pelas mulheres para que elas possam falar mal da gente de maneira concatenada sem que nós possamos reagir. Porque se nós reagirmos, ela vai falar o quê? Grosso. Não dá nem para ter DR com você. Voltando. Aí tem as brigas de casal. Briga de casal é um momento que a gente exacerba essa manifestação. Ah, mas eu lembro muito bem o que você fez em janeiro de 1988. Ah, tudo bem que eu fiz aquilo em janeiro de 1988, mas você lembra o que você fez no Carnaval de 92? Tudo bem que eu fiz aquilo no Carnaval de 92, mas em Corpus Christi daquele mesmo ano, o senhor lembra o que estava fazendo? Sim, eu só estava fazendo aquilo porque o que a senhora fez na Páscoa daquele mesmo ano. E fica aquela desgraceira toda. Por quê? Porque nós temos
a capacidade de marcar as pessoas pelos seus erros, porque nós sabemos que nós vamos usar isso a nosso favor em algum momento. Vem a graça e arrebenta com isso, porque o reino de Deus vai dizer, ninguém presta, então parem de jogar no outro a sua incompetência, porque incompetentes somos todos nós. A Bíblia diz, não há justo, nenhum sequer. Todos estamos podres diante de Deus. Então trate dos seus problemas e pare de projetar no outro as suas incompetências. Vá para casa e abandone a sua vida de pecado. Esse é o problema da sua incompetência. Esse texto, no fim das contas, é um tapa na cara de todo mundo. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Eu também olho para esse texto e falo do texto da mulher adúltera. Porque isso está impregnado em mim. Eu não olho para esse texto e falo, o texto da mulher salva, o texto da mulher regenerada, o texto da mulher transformada, o texto da mulher redimida. Não! É o texto da mulher adúltera. Nós precisamos dos adúlteros. Porque já imaginou o dia que não tiver mais adúltero? Você vai discutir com a sua esposa e você vai jogar a ruindade e a sua desculpa em quem? Já imaginaram, por exemplo, o dia que fecharem os bares? Que o Senhor tenha misericórdia de nós aí. Mas fica aí. Fechou o bar. Que bar? O bar tem que existir. Por favor, não fechem os bares. Eu quero aqui até lançar a campanha hashtag mais bar. Porque o que a maioria dos maridos dizem quando a esposa fala assim, mas você não ajuda tal. O que o marido fala? O marido fala, você queria que eu estivesse no bar? Se eu sou mulher, eu falo, eu queria. Porque aqui em casa só atrapalha. Eu queria, já fiz uma ficha para você. Vai lá, paga todo fim de mês, uma jurubeba, uma coisa maravilhosa. Já imaginou um dia que não tiver mais estupradores? Que o Senhor não permita que tenhamos amnésia de Hitler. Porque também um dia que não tiver Hitler, também a gente vai usar, mas não tem argumento mais para usar. Mas porém Hitler, mas só pega desgraça para comparar, não? Pode ver, você nunca pega um cara bom para comparar. Nunca pega. Você vê alguém fazendo alguma coisa boa, você já dá uma justificada. Isso aí eu não sei, viu? E também você, homem, para tentar ajeitar a situação, se você está se sentindo assim meio constrangido, você não me inventa de amanhã para agradar, comprar flor e chegar em casa. Porque se você do nada comprar flor e chegar em casa, sabe o que vai acontecer? Enquanto você não confessar o que não fez, ela não vai tranquilizar. O quê? Flores? O que o bonitão... Opa! Apesar que amanhã pode, amanhã é véspera de Dia dos Namorados. Então, pessoal, amanhã pode. Qualquer coisa, sentir um peso na consciência, leva a flor, fala que é Dia dos Namorados adiantado. Fala, meu amor, você é tão linda que nem aguentei esperar o dia 12 para lhe dar flores. Nós somos assim. Eu estou brincando com isso, mas, gente, isso é real. Se alguém chegar para você e elogiar você, do nada, você vai desconfiar. Se alguma pessoa que você ama sentar do seu lado e começar a fazer carinho em você, você vai olhar e falar assim, o que aconteceu? O que você está querendo? Não, eu estou só fazendo carinho. Como assim só fazendo carinho? Da onde? O que aconteceu? Morreu alguém? Pode falar, não precisa, pode falar, eu aguento. Não, eu estou só fazendo carinho. Porque nós estamos acostumados com um mundo em que as atrocidades precisam acontecer para que a gente tenha onde jogar a nossa culpa. Aí vem Jesus e diz duas coisas. Primeiro, eu não vou condenar essa mulher. Você gosta de sangue? Você gosta de ver gente sofrendo? O cristianismo não é um bom lugar para você. Ele vai decepcionar você. Porque na maioria das vezes no cristianismo, quando você quiser gente morrendo e sangue sendo derramado, as pessoas vão falar de perdão, vão falar de graça, vão falar de recomeço, e isso vai deixar você muito bravo. Mas também se você quer relaxo, o cristianismo também é um péssimo lugar para você. Porque na Bíblia toda fala-se sobre pecado, consequência de pecado e desgraça de pecado. E você vai ouvir Jesus dizendo, vá para casa, eu não vou condenar você à morte, mas abandone a sua vida de pecado.
Isso não agrada ninguém. Mas veja, Jesus não tem crise de identidade. Ele sabe quem ele é, porque tudo isso está acontecendo no contexto em que ele está dizendo que ele é Deus, e ele sabe que vão matá-lo por causa disso, e ele diz: eu sou o que eu sou. Eu não sou o que vocês querem. Eu sou o que eu sou. Várias vezes Jesus diz para os seus discípulos: porta da rua é serventia da casa. E quase que Jesus diz para os discípulos: se eu fosse vocês, inclusive, eu ia. Várias vezes pessoas querem seguir Jesus e ele diz: vocês estão loucos, né? Vocês só estão falando que querem me seguir porque vocês não sabem o que significa me seguir. Chega uma hora que Pedro diz: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida. Quando Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Ele está dizendo, lembre-se disso, nós já pensamos em ir. Mas o que sobrou foi o Senhor. Ou o Senhor acha que o Senhor dizendo o que o Senhor falou, a gente não pensou em ir embora? O Senhor não tem filtros. O Senhor é o que é. É por isso que só Jesus pode dizer: eu sou. É por isso que Jesus não é o revolucionário que nós queremos. Ele é o Deus encarnado segundo a vontade do Pai. Quer a gente goste, quer a gente não goste. E tanto quem gosta quanto quem não gosta, um dia, segundo a Bíblia, estará diante dele, ele é sentado no trono, e toda língua, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que esse Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos compassivos, misericordiosos e não permissivos, sabendo equilibrar as coisas como só Jesus consegue fazer para o bem da sua igreja e para a glória do Evangelho, e que Ele nos ajude. Senhor, obrigado por Tua palavra. Nós pedimos que ela molde a nossa vida, para que nós possamos viver todos os dias para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a termos um coração equilibrado, em que não haja o desejo de ver sangue e desgraça, mas que também não haja permissividade, para que possamos ser sérios, conscientes, coerentes e amorosos, como só o nosso Mestre Jesus sabe e nos ensinou a fazer. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, e Deus cuide de cada um de nós.